Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 35. Abra comigo e vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo mais uma vez a graça de Deus. Ó Senhor bendito, nós somos necessitados da Tua graça nesse momento, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor me use, apesar das minhas fraquezas e dificuldades. Envie o Teu Espírito Santo, para que Ele possa iluminar e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. E é no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Ainda aqui nesse texto é terça-feira, e Jesus, como nós vimos nos últimos domingos, está vindo de alguns embates com os herodianos, fariseus e os escribas. E hoje nesse texto, Jesus ele vai nos ensinar sobre a verdadeira obediência. São textos que parecem não ter muita conexão, mas o intento de Marcos aqui, de Jesus, é nos ensinar qual é a verdadeira obediência. E esse é o título do nosso sermão de hoje: a verdadeira obediência. E o ponto central desse texto é que a verdadeira obediência, ela vem do coração, diferentemente da obediência dos escribas. E para facilitar o nosso estudo aqui, esse texto ele vai ser dividido em 3 partes, tá bom? A primeira parte nós vamos ver a pergunta de Jesus. Depois nós veremos a advertência de Jesus e depois a observação de Jesus. Então, a primeira parte, a pergunta de Jesus, como está relatada dos versículos 35 ao versículo 37. Então, depois de Jesus ter sido questionado 3 vezes, nós vimos que Jesus havia sido questionado pelos fariseus, herodianos e os escribas. Agora é Jesus que vai fazer uma pergunta, é Jesus quem vai questionar. E a pergunta de Jesus é a respeito da sua própria identidade, de quem ele era. E o que Jesus pergunta aqui tem um sentido assim: olha, de que maneira, em qual sentido os escribas dizem que o Messias, que o Cristo é o filho de Davi? Nós vemos no versículo 35, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi. E o ponto de Jesus aqui
vai ser argumentar, baseado no Salmo 110, que o Messias, ele não é apenas um mero descendente de Davi, porque Jesus, ele vai citar o Salmo de Davi, dizendo que Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então o argumento de Cristo é: ora, como que o Messias é apenas um descendente de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Se o próprio Davi se coloca como submisso a esse Messias, ao Cristo? Porque nós sabemos, de fato, que por um lado, Jesus é o filho de Davi. Bartimeu, cego, quando ele clamou para Jesus, ele disse: Jesus, filho de Davi. O primeiro versículo do Novo Testamento, lá em Mateus, diz: olha, genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Mas Jesus está mostrando que os escribas estavam distorcendo a sua identidade. Eles estavam mostrando apenas um lado, o lado de que ele era apenas um mero descendente de Davi. Mas ele disse que ele não era um mero descendente do rei Davi. Ele era alguém maior, ele era o Senhor de Davi. E os escribas que estudavam a lei, que eram versados no Antigo Testamento, eles deveriam saber disso. Eles deveriam saber disso. Então o que Jesus está dizendo é que ele era superior a Davi. E depois então de fazer a sua pergunta e de explicá-la, Jesus pergunta, ele mesmo responde e depois explica. Agora ele vai dar uma advertência, como está relatado do versículo 38 até o versículo 40. E Jesus diz que o povo, aqueles que o estavam ouvindo, deveriam ter cuidado, deveriam se guardar dos escribas. E ele vai dizer o porquê. Ele começa dizendo isso logo no versículo 38 mesmo. Olha comigo, Jesus diz assim: guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes talares. Primeiro, Jesus diz que eles gostavam de andar com vestes diferentes, para que eles pudessem se destacar das outras pessoas. Depois Jesus diz que eles gostavam das saudações nas praças, e não são meras saudações do tipo, olá, tudo bem? Mas são saudações formais, são saudações diferenciadas. Eles gostavam de mostrar e de receber proeminência, reconhecimento. Depois Jesus também disse no versículo 39, que eles gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que eram sinais de alguém que era honrado. E eles gostavam desses lugares para mostrar que eles estavam em outro patamar, para mostrar que eles estavam numa posição superior à das outras pessoas. E Jesus vai para uma acusação ainda mais grave, no versículo 40, dizendo que eles devoravam as casas das viúvas. Aqui eu preciso fazer uma pequena pausa para explicar o que Jesus quis dizer com esse devorar. Naquele tempo, as mulheres que eram viúvas e não tinham um pai ou não tinham um filho, elas não poderiam cuidar dos seus próprios bens. Então, geralmente, elas escolhiam um escriba, elas precisavam de um homem e escolhiam um escriba, que era versado na lei, para que ele pudesse cuidar das questões relacionadas ao seu bem material, à sua casa. E Jesus está dizendo que ao trabalharem para essas viúvas, eles a extorquiam, eles tiravam proveito delas, eles a roubavam. E Jesus diz que para justificarem, para encobrirem isso, eles faziam longas orações. Então, para resumir, o motivo que Jesus estava condenando eles, os escribas como um todo, era que eles buscavam o louvor dos homens, eles gostavam de proeminência, eles gostavam de serem elogiados, eles gostavam de serem tratados como diferentes, e também da sua hipocrisia, porque eles estavam descumprindo a lei de Deus, e usando de orações para encobrir isso. Eles eram hipócritas. É disso que Jesus os está acusando aqui. Eles estavam totalmente do lado oposto daquele escriba do sermão passado, que havia entendido que o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo
era mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos. Eles estavam totalmente equivocados, totalmente do lado oposto desse escriba, porque eles não amavam o próximo. Pelo contrário, eles estavam explorando aquela viúva, que deveria receber um cuidado especial, segundo a lei dos judeus. E é por isso então que Jesus dirige uma palavra de advertência contra os escribas. Eles obedeciam apenas externamente, mas no coração eles estavam corrompidos. E por saberem a lei e não a cumprirem, Jesus diz que eles receberiam uma condenação ainda mais severa. Então, essa é a advertência de Jesus contra o partido dos escribas. E agora, a terceira parte do nosso texto, nós veremos a observância de Jesus. A partir do versículo 41, Marcos vai relatar que Jesus passou a observar uma cena. Olha comigo. Diz Marcos que Jesus, assentado diante do gasofilácio, que eram as caixas das ofertas, ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. E o texto continua dizendo que muitos ricos depositavam grandes quantias. Então existiam 13 caixas de ofertas ou gasofilácios ali no templo de Jerusalém, e as pessoas então iam até lá para darem as suas ofertas, e diante de cada uma dessas caixas, as ofertas, ficava um sacerdote para fazer a contabilidade. Então, quem estava ali ao redor poderia ver aquilo acontecendo, poderia ver, ouvir o quanto as pessoas estavam dando, porque o sacerdote ou perguntava ou a pessoa mesmo falava. E ao que parece, muitos chegavam assim: olha, eu estou dando 5 mil reais, hein? Estou dando 5 mil reais. E jogava lá dentro do gasofilácio. Outros, eu já não, eu estou dando 10 mil reais. Eu estou dando um pouco mais. E é por isso então, e é bem provável que essas pessoas ainda, os estudiosos vão dizer que faziam um grande alvoroço, quando a oferta era grande, quando a oferta era maior. Mas o versículo 42 vai dizer que veio uma viúva pobre. E aqui nós já temos que fazer uma outra pausa, porque, primeiro, ela era viúva, e naquele tempo, só o fato de você ser uma viúva, já era um indício de que você era pobre. Como nós vimos, a mulher ela não podia cuidar nem dos seus próprios bens, sozinha, ela não podia trabalhar, se ela não tivesse um pai para quem ela pudesse voltar para casa, ou talvez um irmão, ou talvez um filho, ela possivelmente teria que depender da boa vontade dos outros para sobreviver. E a palavra pobre aqui também merece atenção, porque ela não era pobre do tipo que recebe menos que um salário mínimo por mês, não era pobre do tipo, olha, ela vive assim, ali no limite, não, era pobre do tipo paupérrima, era pobre do tipo muito pobre, muito pobre. E Jesus viu que ela depositou ali 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. E essas 2 pequenas moedas que ela depositou ali eram as de menor valor daquela época. É difícil fazer a transposição, mas alguns teólogos tentaram e eles disseram que valiam ao equivalente a poucos centavos, menos do que R$1. E Jesus vê então essa viúva pobre, indo ali, depositando essa quantia de pequenos centavos. E ele chama os seus discípulos então, acompanhe comigo no versículo 43. E Jesus vai falar uma das frases mais memoráveis. Ele diz assim: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu posso imaginar a voz terna de Jesus ao dizer isso, a sua voz alegre, porque no meio de tanto alvoroço, de tantas pessoas querendo aparecer, aquela mulher deu de coração, aquela mulher deu seus pequenos centavos, mas deu de coração. Todos ali estavam cumprindo a lei,
Todos ali estavam obedecendo ao que o Antigo Testamento diziam, de levar a sua oferta, de dizimar no templo. Mas Jesus estava olhando a verdadeira obediência, estava olhando quem o estava obedecendo de coração. E aquela viúva pobre, com 2 moedinhas que não valiam quase nada, ela sim estava obedecendo a Jesus. Esse é um exemplo digno de ser seguido, meu irmão. Essa viúva, que não sabemos o nome, não sabemos nem de onde ela era, só que ela era muito pobre e viúva. Ela é um exemplo para crentes de todos os séculos, para crentes de todas as épocas. Então, essas são as 3 divisões do texto. Nós vimos o questionamento de Jesus, em que ele corrigiu a ideia de que o Messias não seria apenas um mero descendente de Davi, mas também seria o Senhor de Davi. Nós vimos a advertência de Jesus, em que ele diz que nós não devemos seguir o exemplo dos escribas, que eram hipócritas e buscavam a aprovação dos homens, a glória dos homens. E por fim, nós vimos a observação de Jesus, que assentou e observou como as pessoas entregavam as suas ofertas. E então nos ensinou, baseado no exemplo da viúva pobre. O questionamento, a advertência e a observação. E agora, a partir disso, nós vamos entrar nas aplicações. E nós veremos também 3 ensinamentos, que esses textos, que essas 3 partes de que nós vimos hoje, mostram sobre a verdadeira obediência. Lembre-se, Jesus está mostrando com esse texto aqui, que a obediência que ele requer, a obediência que é verdadeira, ela vem do coração, diferentemente da obediência dos escribas. E são 3 então os caminhos apontados por esse texto, para que nós possamos desenvolver um coração parecido com o dessa viúva pobre. E o primeiro então, é que a obediência verdadeira, ela vem de buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Jesus, nós vimos que no versículo 38, ele afirmou que os escribas, eles gostavam, ou seja, eles tinham prazer, eles se deleitavam em andar com aquelas roupas todas espalhafatosas. Eles tinham deleite, tinham prazer de ouvir bajulações, de ouvir saudações formais, de sentarem nos lugares de honra. E nós vimos quem eram esses escribas na semana passada. Eram versados na lei, os conhecedores da Torá, aqueles que eram tidos em alta conta pelo povo. Mas Jesus diz que todo aquele conhecimento deles, que toda aquela sua obediência externa não valia de nada, porque o que eles estavam buscando não era a aprovação de Deus, eles estavam buscando a aprovação dos homens. E Deus, meu irmão, Ele espera que busquemos agradá-lo, e não que busquemos a aprovação ou a glória dos homens ou a nossa própria. Perceba comigo no versículo 41, que diz o texto que Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Como? Veja, Jesus, ele não estava preocupado com quanto. É claro que ele via quanto as pessoas estavam dando, se elas tinham que falar, mas não era com isso que ele estava preocupado, não era com quantidade, ele estava preocupado em como, qual era a intenção, qual era a motivação dessas pessoas em obedecerem à lei do Antigo Testamento. Meu irmão, faça essa pergunta para você mesmo. Quando eu e você, quando nós obedecemos a Deus, estamos procurando a glória de quem? Muitas vezes servimos, mas ficamos chateados se não somos reconhecidos, ficamos chateados se não aparecemos nas fotos, ficamos chateados se o nosso nome não é citado, ficamos chateados se não ouvimos um muito obrigado. E eu não estou falando só das coisas da igreja, pode ser uma boa ação no trânsito, no trabalho, na sua casa. Nós queremos ser reconhecidos na maioria das vezes. E não há nada de errado por si só em ser reconhecido. Não há nada de errado por si só com isso. Mas isso geralmente é natural, mas isso pode ser perigoso. Porque há uma grande diferença entre gostar de ser reconhecido
e entre ser reconhecido. Há uma grande diferença entre você receber um elogio por aquilo que você fez, mas você também desejar aquilo, trabalhar pelo elogio por si mesmo. Se não somos reconhecidos, então nós passamos a sentir que falta alguma coisa. Nós começamos a achar que aquela pessoa que eu ajudei, ela é uma ingrata, ou ela tem alguma coisa contra mim, ou ela não entendeu que a minha boa ação custou dinheiro do meu bolso, ou minutos preciosos do meu tempo. Isso é a atitude de quem está buscando a aprovação dos homens, de quem está buscando a sua própria glória. É uma atitude de quem não está buscando a glória de Deus. Portanto, meu irmão, nós não precisamos dizer aos outros que os estamos servindo, precisamos apenas servir. Nós não precisamos dizer aos outros o quanto estamos doando para determinada causa, ou para quem, ou para o que estamos doando. Nós não precisamos, devemos apenas doar. Não precisamos informar o que estamos fazendo ou deixando de fazer em favor de outras pessoas, precisamos apenas fazer. E para isso nós precisamos treinar o nosso coração, precisamos lutar, porque o desejo de ser reconhecido vem, é algo que brota desse coração pecaminoso que nós temos, e conforme então nós somos treinando o nosso coração, formos orando, lembrando disso, pedindo perdão e a graça do Senhor, o nosso coração vai sendo treinado a reconhecer que as nossas ações, assim como daquela mulher pobre, não passam despercebidas aos olhos de Jesus. Os únicos olhos que importa que veja as nossas ações. Ele vê tudo aquilo que estamos fazendo. Ele vê, meu irmão, cada sacrifício que ninguém mais vê, Ele vê. E um dia Ele nos recompensará por isso. Ele vê. Então treine o seu coração. Devemos treinar o nosso coração, para que a gente se contente com a aprovação de Deus e não com a aprovação dos homens. Deixa o seu dedo marcado aí em Marcos e vai comigo lá para Mateus capítulo 6. Um pouquinho antes de Marcos, Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 1. Olha só o que Jesus disse em outro contexto sobre buscar a aprovação dos homens. Ele diz assim, Mateus 6, 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça, as vossas boas obras, diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, porque de outra maneira, vocês não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Perceba a gravidade, a importância daquilo que Jesus está falando aqui. Se nós estamos fazendo boas ações para recebermos o louvor dos homens, nós não vamos receber o galardão de Deus. Não vai contar como obediência diante de Deus. Então, meu irmão, nós devemos buscar a glória dele. Ele vê tudo o que estamos fazendo. Busquemos então honrá-lo e não honrar o nosso próprio nome. Volte comigo para Marcos agora. Nós acabamos de ver que o primeiro caminho para a verdadeira obediência é treinar o nosso coração para que ele se satisfaça com a aprovação de Deus e não com a aprovação dos homens. Porque a verdadeira obediência, ela busca a glória de Deus em primeiro lugar. E agora nós veremos o segundo caminho apontado por esse texto, que diz que a verdadeira obediência vem de se submeter ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus. Nós vimos que os escribas, eles não se submetiam a Deus, eles pareciam piedosos, se vestiam como piedosos, falavam como pessoas piedosas, mas não se submetiam a Deus, porque descumpriam a palavra desse mesmo Deus que eles diziam adorar. E nós vimos que eles, assim como nós, eles deveriam se submeter ao Senhor, ao Messias, porque Ele era o Senhor. Nós vimos isso quando Jesus cita o Salmo 110, lá no início do texto. E essa palavra Senhor aqui é muito importante, porque ela denota alguém que tem autoridade, alguém que exerce domínio. Esse é uma das nossas confissões de fé mais básicas, não é? Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador.
E quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, nós estamos afirmando não apenas que Ele exerce domínio sobre todo o universo, sobre toda a história, sobre todos os governantes e autoridades desse mundo, mas também que Ele exerce domínio sobre as nossas próprias vistas, as nossas próprias vidas. A verdadeira obediência domina toda a vida de um cristão, e não apenas parte dela. É por isso que a Bíblia nos chama então de servos de Cristo. Se Cristo é o Senhor, é porque Ele tem servos, e nós somos os seus servos. Nós temos um dono, nós fomos comprados. Existe uma doutrina cristã chamada de mordomia. E essa doutrina diz que nós somos mordomos, meros mordomos, daquilo que Deus nos deu. E mordomo então não é o dono, mas ele administra aquilo que é do seu Senhor. E como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 4, o que eu e você temos, que não tenhamos recebido, tudo vem de Deus, tudo é de Deus em nossas vidas. Assim o meu corpo, o nosso corpo não é bem meu, mas é de Deus. O nosso dinheiro não é bem nosso, mas é de Deus. A nossa saúde não é bem nossa, mas de Deus. O nosso tempo, os nossos filhos, os nossos cônjuges não são bem nossos, mas antes são de Deus. E assim, no último dia, eu e você, nós vamos prestar contas diante dEle, do que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, do que nós fizemos com o nosso corpo, do que nós fizemos com a nossa saúde, do que nós fizemos com os nossos filhos, os nossos cônjuges, com as nossas riquezas. Nós vamos prestar contas de tudo isso diante de Deus, porque nós somos meros mordomos, tudo vem de sua boa mão, e então não há nada que eu não tenha que submeter ao senhorio de Jesus, não há nada que eu não tenha que perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Um mordomo, meu irmão, lembre-se, não é dono de nada, ele apenas administra bem aquilo que seu Senhor confiou em suas mãos. Por isso, experimente fazer essa pergunta para cada área de sua vida: Senhor, o que queres que eu faça a respeito dessa situação na minha família, dessa situação no trabalho? O que queres, Senhor, que eu faça a respeito do meu dinheiro? O que queres, Senhor, que eu faça a respeito desse relacionamento? O que queres que eu faça, Senhor, a respeito do meu futuro? Experimente fazer essa pergunta em oração diante de Cristo, sobre cada área da sua vida, e com toda certeza, meu irmão, nós vamos encontrar áreas ainda, que nós não estamos submetendo ao senhorio de Jesus, que estamos sendo maus mordomos. E o nosso dever então, é pedir perdão ao Senhor, e submeter isso a Ele, falar: Senhor, vem tomar, vem administrar, vem, Senhor, ser o Senhor sobre essa área da minha vida. Jesus, Ele não quer apenas uma parte das nossas vidas, meu irmão, Ele nos quer por inteiro, Ele nos quer por inteiro. Um noivo que verdadeiramente ama a sua noiva, ele não diz assim: olha, eu estou casando com você, mas eu te quero apenas nas segundas, nas quartas e nas sextas, depois que você acordar e já tiver tomado banho e passado uma boa maquiagem, escovado os dentes. Não. Um noivo que ama verdadeiramente a sua noiva, diz assim: eu te quero por completa, eu quero você inteira, com seus defeitos, eu quero você, em todo o tempo. Assim é Jesus, Ele é o noivo, e nós somos a noiva. Ele nos quer por completo, cada área nas nossas vidas, com cada defeito, com cada falha, porque Ele quer nos ver crescer, Ele quer trabalhar, Ele quer nos tratar, e Ele é o noivo que ama verdadeiramente, que nos ama muito mais do que nós amamos qualquer pessoa nessa vida. E por isso, meu irmão, faça essa oração: Senhor, o que queres que eu faça para cada área da sua vida? E submeta tudo ao senhorio de Jesus. E para encerrar, esse segundo ponto, eu queria também citar um outro texto bíblico. Fique aí com o seu dedo em Marcos, e agora vai comigo para o livro de Judas. Um livro antes do Apocalipse. Um livrinho bem pequeno,
tá bom? Então abrem Apocalipse capítulo 1 e voltam uma página. Vamos ler o versículo 1. Judas, versículo 1. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Pausa aqui. Quem é esse Judas? Espero que você não ache que esse é o Judas Iscariotes, né, que tem um livro na Bíblia, não é. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, diz a tradição da igreja. Ele é o meu irmão, aquele que cresceu com Cristo, aquele que durante o ministério terreno de Jesus não acreditava nele. Mas olha como ele se apresenta aqui: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele poderia dizer assim: olha, Judas, meio-irmão de Jesus, imagina a moral. Olha, eu vi Jesus crescer, Jesus era meu irmão mais velho, ele me ajudava na tarefa de casa, ele fazia oração antes da gente comer, ele que não me ensinou a ler. Eu cresci com esse Jesus aí que vocês nem viram. Ele não faz assim, ele não se apresenta assim, ele se apresenta como um servo, como um escravo de Jesus. Judas, servo, escravo, submisso ao meu Senhor Jesus. Ele era, sim, o meu irmão. Mas antes disso, eu sou seu escravo. Antes disso, eu sou o seu servo. Antes de ser meu irmão, ele é o meu Senhor. Que nós possamos então nos apresentar assim. Antes de tudo, antes de eu ser um marido, de eu ser um pai, antes de eu ser um filho, antes de eu ser um seminarista, eu sou um escravo de Jesus Cristo, um escravo do meu Senhor. Que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa identidade. Agora, volte comigo para Marcos e nós veremos o nosso terceiro ponto, a terceira aplicação. Nós já vimos que a verdadeira obediência, ela busca a aprovação, a glória de Deus e não a aprovação dos homens ou a sua própria. Vimos que também que a verdadeira obediência, ela é total. Ela abarca, ela abrange toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, porque nós temos um Senhor. E agora nós veremos o terceiro ensinamento de Jesus sobre esse texto, que diz que a verdadeira obediência, ela vem de confiar no cuidado de Deus. A verdadeira obediência vem de confiar no cuidado de Deus. Irmãos, lembre comigo de novo da imagem da viúva. Ela era pobre, paupérrima, ela provavelmente não tinha ninguém mais para sustentá-la, e aqui, provavelmente, ela entregou tudo aquilo que ela tinha para viver naquele dia. As pessoas, a grande maioria delas, ganhava o seu pão diário, por isso que Jesus ensinava a orar pelo pão de cada dia. Então ela entregou tudo aquilo que ela tinha para viver naquele dia. Essa é uma atitude de quem confia em Deus. Imagine comigo, entregar tudo que eu tenho para viver. E é isso que a verdadeira obediência exige. Ela exige confiança de que Deus cuidará, porque muitas vezes os mandamentos de Deus não fazem lógica aos nossos olhos. Por exemplo, não parece muito mais lógico que em vez de doarmos para Deus, que em vez de entregarmos a Ele uma parte do nosso sustento, nós não guardarmos o dinheiro em uma poupança, para a faculdade dos nossos filhos, ou investirmos para um futuro bem, ou para a nossa segurança? Não parece muito mais lógico a gente guardar todo o nosso dinheiro que sobra? Parece. Não parece muitas vezes muito mais sensato um missionário não levar a sua família para um país onde o evangelho é perseguido? Não parece mais sensato ele ficar no Brasil, onde tem segurança, onde ninguém vai matar ele porque ele segue a Jesus? Não faz mais sentido aos nossos próprios olhos? Não parece muitas vezes que é melhor deixar o domingo todo para descansar, porque é o único dia de descanso? Por que eu tenho que assistir a escola bíblica dominical, assistir o culto? É o único dia de descanso que eu tenho. Não parece muito mais lógico? E os exemplos podem ir seguindo. E é por isso que uma pessoa que verdadeiramente obedece ao Senhor, ela confia no seu cuidado. Ela tem que confiar. Ela confia que mesmo ela doando, Deus vai cuidar de suas necessidades, porque Ele prometeu.
que mesmo ela abandonando tudo para pregar o Evangelho em um contexto difícil, Deus está no controle. Que mesmo ela se esforçando para participar dos cultos de adoração a Deus em seu dia de folga, Deus irá honrá-la. É por isso que a verdadeira obediência exige essa atitude de confiar no cuidado de Deus. Mas a pergunta é, como eu posso confiar em Deus? É fácil falar, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, mas parece que é muitas vezes difícil, parece que nos vemos impotentes, parece que quando precisamos nós olhamos para dentro de nós e vemos apenas incredulidade. Então como que eu posso crescer em confiar em Deus? E eu aqui, meu irmão, poderia dizer várias verdades. Eu poderia dizer que para confiar em Deus, nós precisamos estudar e nos apropriar de suas promessas, que nós devemos estar envolvidos na vida da igreja, onde nós seremos encorajados, exortados a confiar no Senhor. Eu poderia dizer que nós precisamos reconhecer a nossa impotência diante do Senhor, pedir perdão. Tudo isso são ações que nos ajudam a crescer, a confiar em Deus. Mas eu queria seguir por um caminho específico aqui. Preste atenção, nós só confiamos em quem nós conhecemos. Nós só confiamos em quem conhecemos. Eu não conheço em quem eu nunca vi, e tem pessoas que eu já vi, e não conheço muito bem, e mesmo assim eu não confio. Eu não confio em pessoas que jamais passaram pela minha frente, não tem como, não tem como. Como que eu vou confiar a senha do meu cartão de crédito para qualquer pessoa? Não, são para aquelas que eu conheço, são para aquelas que eu posso depositar a minha confiança para aquilo. Não há então, meu irmão, como nós confiarmos em Deus, se não nos lançarmos em um relacionamento com Ele. Não há. Não há como nós termos confiança em Deus, se não o conhecermos melhor. E à medida então que nós crescemos em um relacionamento com o Senhor, e à medida então que nós crescemos em um relacionamento com esse Deus maravilhoso, nós vamos crescendo em confiar nele cada vez mais. E há basicamente dois caminhos para nos relacionarmos com esse Deus. E o primeiro, esses dois caminhos são bem conhecidos, mas nós precisamos sempre nos lembrar. O primeiro caminho é estudar o Senhor em sua palavra. Mas preste atenção, eu não estou falando de ler para adquirir conhecimento técnico. Eu não estou falando de ler apenas para ganhar conhecimento intelectual, para ser mais entendido, para ganhar um debate. Não é ler por ler, porque se isso bastasse, os escribas estavam tendo um maior relacionamento com Deus. Eles eram quem mais liam, quem mais estudavam, quem mais entendiam das Escrituras. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas é no sentido de abrir a palavra do Senhor para querer conhecê-lo, para ver como Jesus agia, para ver as suas preciosas promessas, para ver o seu cuidado sobre aqueles que lhe pertencem. É ler para se deleitar em Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele prometeu fazer. Qual foi a última vez que eu e você abrimos a palavra de Deus e pedimos para o Senhor falar conosco ali, naquele momento, a sós, sem os livros, sem as pregações de internet, sem o celular, em que falamos: Senhor, fala comigo aqui, eu quero aprender do Senhor. É esse tipo de leitura que vai nos levar a ter um relacionamento maior com Deus. E o segundo, eu não posso parar por aí, eu não posso. Um relacionamento envolve duas partes, não é verdade? Envolve eu me comunicar com uma pessoa e essa pessoa se comunicar comigo. Na Bíblia, Deus se comunica comigo, e eu não posso parar por aí, porque agora na oração eu me comunico, eu me relaciono, eu falo com Deus. Deus fala comigo através da sua palavra, e na oração eu respondo a esse Deus, eu respondo a essa palavra. Eu não posso parar até que eu ore. E oração, meu irmão, é relacionamento também, não é moeda de troca. Nós não estamos falando com um robô em que nós assumimos uma postura, certa postura, e falamos certas palavras mágicas e acabou. Não! Oração é relacionamento, envolve muitas vezes sentimentos, experiências, deleite, prazer.
Isso é oração. É abrir o nosso coração, como o pastor falou no início, no momento de intercessão, diante de Deus, colocar as nossas ansiedades, conversar com Ele, falar com o Senhor das nossas frustrações, dos medos, dizer que nós precisamos de forças. Isso é uma oração de um relacionamento com Deus, não é uma moeda de troca, não é um mero compromisso formal, não é apenas para fazer um checklist, já orei hoje. Não, esses são os dois caminhos para nós crescermos em relacionamento com Deus, é conhecê-lo por meio da sua palavra, e conhecê-lo e responder a Ele por meio da oração. Conhecer, é na oração que o conhecimento da palavra se transforma em experiência, que atinge o coração. E para encerrar esse ponto, eu queria pedir para você abrir comigo no Salmo de número 23. Abra comigo para encerrar essa última aplicação. O salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo de número 23. Olha comigo, só o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse é um versículo tão citado, que não faz nenhuma diferença muitas vezes para a gente ler ele, não é verdade? Eu já sei de cor, nem abri a Bíblia, Léo, já sei de cor. Mas preste atenção comigo, por que esse texto é tão rico? O que Davi está falando aqui? Davi diz que o Senhor, está tudo maiúsculo aí na sua Bíblia, né? Porque essa é a tradução para o nome inefável de Deus, impronunciável de Deus. Davi está dizendo assim: o Deus que é acima de toda a existência, o Deus que controla todo o universo, que controla bilhões de pessoas, bilhões de estrelas, bilhões de átomos, esse Deus que controla esse universo gigantesco, Ele é o meu pastor. E veja essa palavra que Davi está falando aqui, Ele é o meu pastor. Ele não é apenas no sentido geral o pastor da igreja, o pastor de Israel, o pastor do universo, que cuida de uma maneira geral de todas as coisas. Não, Ele é o meu pastor, Ele está comigo, Ele está cuidando de mim. É isso que Davi está falando aqui. E esse Deus que governa todas as coisas, que é o meu pastor, Ele não deixará nada me faltar. Nós sabemos que isso não quer dizer prosperidade, nós sabemos que isso não quer dizer que Deus não vai nos permitir passar por dificuldades e sofrimentos, isso não quer dizer que nós vamos ter nossa casa própria e nosso carro quitado, não é disso que o texto está falando, mas que o Senhor, Ele vai suprir aquilo que nós precisamos para viver, Ele vai cumprir as suas promessas, e essa, meu irmão, é a expressão de alguém que confia verdadeiramente em Deus. Eu e você, será que nós poderíamos escrever esse salmo de Davi aqui, com essa confiança? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que nós cremos de fato nisso? Será? Davi sabia que o seu sustento não vinha do seu ofício como rei, ou como pastor anteriormente. Davi sabia que as suas vitórias nas batalhas não vinha meramente do seu braço forte. Davi sabia que a sua própria obediência à palavra de Deus não vinha do seu mero esforço. Não, Davi sabia que antes de tudo, isso vinha de Deus. Era Deus que estava pastoreando, cuidando dele, fortalecendo ele, porque ele era o seu pastor. E como Davi chegou a esse nível de confiança em Deus, de confiança no cuidado de Deus, é só ver nos outros salmos e na sua história. Davi era aquele que escreveu, talvez, de todos os crentes que já existiram, as palavras mais bonitas em oração a Deus e sobre a palavra de Deus. Davi usava constantemente desses dois meios. O salmo que nós lemos no início, o Salmo 119, que enaltece a palavra de Deus, é de Davi. E ele estava fazendo o que ali? Orando a Deus. É por meio desse relacionamento com Deus, pela sua palavra e pela oração, que Davi chegou a esse nível de confiança aqui.
Por isso, meu irmão, se esmere em ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Se esmere em ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque assim, o meu e o seu coração crescerá em confiar mais em Deus. Não vai resolver todos os nossos problemas. Não vai resolver. Mas vai nos ajudar a caminhar. Vai nos ajudar a permanecer firmes no meio da tempestade. Vimos então, no texto de hoje, ensinamentos de Jesus a respeito da verdadeira obediência, de que Ele espera que quem o segue, que o obedeça verdadeiramente. E para obedecer a Ele verdadeiramente, nós vimos que nós devemos buscar honrá-lo, que nós devemos buscar submeter ao seu senhorio, e que nós devemos confiar no seu cuidado. É assim que vem a verdadeira obediência. Esses são 3 caminhos apontados por esse texto. E para encerrar, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa específica nesse texto aqui. Desde o início até o final de Marcos, não precisa abrir de novo não, mas você vai lembrar. Jesus, ele está julgando a motivação do coração. Desde o início do nosso texto que vimos hoje até o final, Jesus está julgando a motivação dos escribas. Ele está julgando a motivação dos ricos. Ele está julgando a motivação de todos os que davam as suas ofertas. Ele estava julgando a motivação do coração daquela viúva pobre. Para nós homens, é difícil, quase impossível, muitas vezes impossível, julgar a motivação do coração de uma pessoa. Mas Jesus consegue. Jesus consegue. Ele sabia por que os escribas, os ricos e as viúvas faziam o que faziam. Ele sabia. E deixa eu te dizer, hoje ainda, Jesus sabe tudo aquilo, o porquê que nós fazemos o que fazemos. Jesus sabe o porquê que nós o obedecemos. Jesus sabe o porquê que nós entregamos as nossas ofertas. Porquê que nós viemos ao culto. Porquê que nós cuidamos das nossas vidas. Ele sabe a motivação por trás de tudo. E se você é assim como eu, meu irmão, você não passou no teste. Você e eu sabemos, eu sei, que eu tenho muitas áreas na minha vida com motivações equivocadas, ou na melhor das hipóteses, uma mistura de motivações boas com motivações ruins. A pergunta é, qual é a nossa esperança então? Se esse Jesus, ele conhece cada intenção do meu coração, eu estou perdido. Mas não, porque é uma boa notícia. Porque 3 dias depois desse texto que nós vimos em Marcos, Jesus foi levantado naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados, para perdoar todas as nossas más intenções, para perdoar toda a nossa desobediência. Mas não para por aí, porque depois daquela sexta-feira, no domingo ele ressuscitou, e depois ele ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, para que não apenas nós fôssemos perdoados, mas para que agora a gente busque obedecer as suas palavras. Então, meu irmão, confie de que você é perdoado por Jesus. E quando as motivações ruins vierem, lembre-se que Jesus pagou por elas também. Mas lembre-se que Ele também enviou o seu Espírito Santo, para que eu e você possamos continuar na luta. Falar, Senhor, eu falei hoje, mas o Senhor me deu o seu Espírito Santo, eu quero continuar na luta. Eu quero continuar na luta. Por isso, meu irmão, corra para Jesus. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outro pastor. Clame a Ele por perdão e por força, para que Ele mude o nosso coração.